Graça e paz mais que vencedores, boa noite, queridos irmãos e amigos, você que acompanha o nosso canal, que a bondade de Deus alcance o seu coração e a sua família. É sempre bom estar aqui, eu louvo a Deus por esse momento tão especial na presença de Deus e eu creio que o Senhor vai mais uma vez falar ao nosso coração através da mensagem. Daqui a pouquinho estaremos orando juntos e eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui, que já é inscrito no canal, e você que está aqui pela primeira vez. Fica até o final do vídeo, são apenas 15 minutos. Lá no finalzinho, se você achar que essa palavra é importante, aí você se inscreve no canal, ativa o sininho, marca a opção todas e deixa a sua curtida, para que você receba todos os dias as notificações do YouTube assim que eu publicar um novo vídeo. Eu estou aqui diariamente, às 5 horas da manhã, o vídeo já está disponível, e também às 18 horas, sempre uma palavra de Deus para abençoar a sua vida e uma oração para fortalecer o seu coração. Amém? E hoje, mais uma vez, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito Santo ministrou em meu coração. Hoje eu quero falar sobre uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que está aqui registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E eu sei que você já ouviu falar sobre essa história, o duelo do grande herói dos filisteus que enfrentou o jovem Davi. Aquele gigante tinha todo um preparo, já era um guerreiro experiente, ele tinha todo o armamento, poderia esmagar Davi, mas a luta que ele travou contra Davi, contra o jovem Davi, não era o Davi que estava enfrentando aquele Golias com uma força humana. Quando o Golias veio contra ele, o Golias enfrentou mais do que um jovem, mais do que a força natural. Aquele Golias, aquele gigante, não sabia que por trás daquele jovem e dentro daquele jovem, no coração dele, havia uma força que ninguém estava vendo, uma força sobrenatural. E eu quero dizer a você, meu irmão, que você que está aqui também tem esta força. Irmã, você carrega esta força dentro de você, uma força que está acima de qualquer capacidade humana. Os homens não estão vendo. É uma força que cresce escondida dos olhos das pessoas. À medida que você busca a Deus, que você vive essa palavra, esse poder de Deus vai crescendo, vai sendo multiplicado no seu coração, de tal maneira que você vai se preparando a cada dia para vencer os desafios da caminhada. Então, que você possa entender que você vai enfrentar os inimigos não é confiando na sua força natural. O que você sabe fazer é muito importante, mas você precisa enfrentar suas guerras confiando no Senhor. É confiando em Deus, amém? É confiando no poder que está sobre a sua vida, que está em você, que você vai enfrentar as suas batalhas. E eu quero ler alguns versículos que está aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu começo lendo os versos 10 e o 11. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dei-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Os versos 25 e o 26. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará
a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. E o verso 50. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Graças a Deus por essa palavra tremenda. Queridos, essa mensagem de hoje é para encorajar você que está diante de uma grande luta, de um obstáculo, um gigante que está na tua frente, desafiando você e dizendo que você não é de nada, como o Golias dizia para Davi e para todo aquele exército. Eu não sei que tipo de gigante está na sua frente. Todos nós temos obstáculos, temos inimigos que se opõem às nossas conquistas. Eu não sei que tipo de luta você está enfrentando, mas eu posso garantir a você, segundo essa palavra, que esse gigante que está na tua frente, desafiando a tua fé, desafiando a tua força, ele não representa nada diante do poder de Deus. E o mesmo Deus que usou Davi para derrubar aquele gigante, porque quem derrubou foi Deus, não foi Davi. Davi foi apenas o instrumento que Deus usou para derrubar o Golias, mas quem venceu mesmo foi Deus. E o mesmo Deus que usou Davi para derrotar aquele gigante é o Deus que vai usar você. Porque Davi estava numa desvantagem que não dá nem para descrever. O gigante, preparado, bem armado, treinado, poderia esmagar Davi. E aquele jovem, com uma pedra, uma pequena pedra, derrubou aquele gigante. Foi a mão de Deus. Deixa eu mostrar algo para vocês. Eu vou mostrar para você uma pedra semelhante a que Davi derrubou aquele gigante. Está aqui. Essa pedra foi meu pastor, o Wendel de Carvalho, que trouxe de Israel. Ele já foi lá algumas vezes e trouxe lá do Vale de Elá, exatamente onde aconteceu o combate, o duelo. E foi com uma pedrinha assim. Essa pedra veio lá do ribeiro, lá de Elá, aonde Davi pegou as 5 pedras e pegou apenas uma e derrubou aquele gigante. Foi com uma pedra parecida com essa. Então, o Deus que usou a mão de Davi para derrubar aquele gigante com uma força tremenda é o Deus que vai usar você para vencer essa situação que está diante da sua vida, aí no seu caminho. Agora, você precisa olhar para os obstáculos pelas lentes da fé. Como diz aquele adágio, na crise, uns choram, outros vendem lenços. Ou seja, muitas pessoas em tempos difíceis ficam chorando, desesperada, como o próprio exército de Israel estava aqui. Mas outras aproveitam, enxergam oportunidades. Foi o caso de Davi. Enquanto o exército de Israel só enxergava o gigante, só via o obstáculo, a ameaça, eles ficaram com medo de morrer naquele dia. Davi, o jovem Davi, que nem idade tinha para estar alistado no exército, o jovem que foi lá levar um alimento, um lanche para eles, o jovem Davi enxergou uma oportunidade. Ou seja, na mesma tempestade, alguns desistem, outros são criativos
aprendem a lidar com o inimigo, com a situação e vencem. Foi o caso de Davi. Davi é um grande exemplo de fé, coragem, estratégia e ação, porque também não adianta ter fé, não adianta ser corajoso, ter uma estratégia e não colocar em ação. Davi fez tudo isso. Ele estava ali em desvantagem, mas Deus deu uma estratégia, ele usou o que tinha e derrubou aquele gigante. Todos naquele exército, inclusive o líder, Saul, estavam aterrorizados com as ameaças do Golias. Davi olhou para aquela situação, enxergou possibilidade, porque ele olhou para o gigante a partir da força de Deus que ele carregava, viu a possibilidade de vencer e perguntou o que ganharia. Ele quis saber o que iria ganhar para não entrar em batalhas de graça, sem ganhar nada. Irmão, enfrente guerras, enfrente lutas, mas olhe o que você vai ganhar. Qual é o propósito dessa luta? Qual é a recompensa dessa batalha? Tem gente entrando em guerra de graça. Tem gente entrando em batalhas que não é para entrar, só se aventurando. Davi quis saber o que eu vou ganhar, qual é minha recompensa, se eu vencer esse inimigo. Quando ele ficou sabendo, então ele enfrentou aquele desafio e se consagrou como o grande herói de Israel. Queridos, entenda uma coisa, olhe para o desafio à sua frente e veja esse desafio como uma ponte que vai te levar para um lugar melhor e maior. É impossível você vencer sem se dispor a encarar os obstáculos do dia a dia. A coragem de um mais que vencedor supera o medo, supera as ameaças vindas dos desafios. Será que falo de você? Será que você é essa pessoa cheia de coragem? Será que você é esse homem, essa mulher que vai encarar esse gigante, mesmo com uma aparente desvantagem, como Davi? Olha a arma de Davi, 5 pedrinhas como essa, e usou só uma. Porque quando Deus está na direção, não é o que você tem, mas é o poder dele que te usa para vencer. Amém? Que você entenda essa palavra e você vai vencer esse gigante em nome de Jesus. Amém? Peço a você que escreva aqui nos comentários: eu vou seguir com fé e coragem até esse gigante cair. Eu vou seguir com fé e coragem até esse gigante cair. Papai querido, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor para sempre. Obrigado, Senhor, por essa mensagem poderosa que o Senhor colocou em nosso coração e que ela alcance, meu Deus, a vida dessa pessoa que está diante de um obstáculo, uma situação que está se levantando contra ela. Meu Deus, tudo está dizendo que ela vai ser derrotada. Tudo está formatado, preparado, tudo está anunciando o fracasso dela, mas Deus vai entrar com providência. Aquele exército de Israel passou 40 dias sendo ameaçado manhã e tarde por um inimigo. A sua estatura, o seu armamento realmente assustava qualquer pessoa, mas quando se olha para o inimigo pelas lentes da fé e confiando no poder de Deus que está no seu coração, não tememos nada, porque há uma palavra de Jesus que diz: estabelecerei a minha igreja sobre esta rocha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, abençoe essa pessoa, dá força a ela, inteligência, capacidade, meu Deus, que ela possa encarar esse gigante e vencer pelo poder da fé que ela carrega. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e eu peço, abençoe cada pedido de oração que está aqui nos comentários, faça o milagre que essa pessoa precisa, atenda o clamor
da tua filha, do teu filho e que o teu propósito se cumpra em sua vida. Te pedimos, nos abençoe hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Se essa palavra abençoou a sua vida, certamente vai abençoar outras pessoas. Então, compartilha com familiares, amigos e os irmãos da tua igreja e também nos grupos que você participa. Amém? Deus abençoe você e a sua família e nunca se esqueça, você nasceu para vencer.